Senhores do júri, no julgamento de hoje, vamos analisar todos os possíveis crimes que o Raluca cometeu até o presente momento. Então, já preparem a pipoca, guardem bem seus assentos, porque esse vídeo vai ser longo. Dito isso, que se inicie o julgamento. Senhores do júri, vamos começar o nosso julgamento com a nossa primeira suposta vítima, Jean L. Bom, eu não preciso explicar quem é o Jean L. Até o presente momento a gente já conhece muito bem o nosso Shrek humano, nosso último romântico da Terra. Então vamos aos possíveis crimes que o Raluca possa ter cometido em relação ao Jean L. Esse vídeo, inclusive, serve até um alerta pro Raluca, para ele, já que ele tá ameaçando postar mais coisas e fazer mais coisas. Eu não sei se o Raluca tá sendo assessorado juridicamente, mas eu recomendaria a ele a parar de fazer isso enquanto ainda dá tempo, porque as consequências podem ser muito severas, e eu vou tratar no final do vídeo as possíveis consequências que o Raluca pode vir a ter. Mas, voltando ao Jean L, vamos tratar agora dos possíveis crimes que o Raluca cometeu em relação ao Jean L. Para começar, a gente deve entrar na questão de calúnia. Calúnia está previsto no artigo 138 do Código Penal e diz: caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. No caso da calúnia, até o presente momento, a gente tratava em relação ao suposto assédio que o Jean L tinha praticado com o Raluca, né? O que se fez entender no seu primeiro vídeo. O Raluca não falou abertamente no seu primeiro vídeo que o Jean praticou assédio, mas ele deu a entender. E como a gente pode ler de novo no artigo, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Ou seja, basta eu dizer, por exemplo, Joãozinho matou Maria. Não precisa de eu dizer Joãozinho praticou o crime de homicídio contra Maria. Basta eu dizer um fato, matar. Aqui no caso do Raluca, supostamente o Jean L tinha cometido um assédio, com base nos fatos que ele havia narrado no vídeo. Nesse caso da calúnia, o Raluca poderia ter uma defesa se ele provar que realmente o Jean L praticou assédio. Nesse caso, ele poderia se defender com a exceção da verdade prevista no parágrafo 3º do artigo 138, que diz: admite-se a prova da verdade. Ou seja, se eu provar que realmente o crime existiu, eu, Raluca, vou me isentar do crime de calúnia. Eu não serei responsabilizado pelo crime de calúnia. Bom, o outro crime que supostamente o Raluca cometeu em relação ao Jean L é o crime de injúria, previsto no artigo 140, que diz: injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. O que significa isso? É ofensa, é ofender alguém, é xingar uma pessoa. Caso do Raluca, supostamente chamou o Jean L de gado, red pill e diversas outras ofensas. Então essas foram as possíveis injúrias. Qual seria a defesa do Raluca em relação à injúria? Se ele provar que na verdade o Raluca foi quem sofreu injúria primeiro, ou seja, vamos supor que o Jean L ofendeu primeiro o Raluca. Como resposta, o Raluca ofendeu o Jean L. Esse seria uma hipótese em que a gente defenderia o caso de injúria. Bom, em relação tanto à calúnia quanto à injúria, nós devemos ir ao artigo 141, que diz: as penas combinadas nesse capítulo aumentam de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido, inciso 3º, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da difamação ou da injúria, da calúnia, da difamação ou da injúria. Pessoal, o que isso quer dizer? No caso dos crimes de supostamente calúnia, imputar a outra pessoa um crime, ou injúria, ofender alguém, se esses crimes são cometidos de forma a divulgar por máximo de pessoas, esses crimes têm uma pena aumentada de 1/3, podendo ser aumentada de até 1/3. Como no caso foi divulgado no YouTube para diversas pessoas verem, supostamente o Raluca estaria enquadrado nesse aumento de pena, tá bom? Então o crime de injúria, previsto no artigo 140, cuja pena é detenção de 1 a 6 meses ou multa, seria acrescido de 1/3. Também o crime de calúnia, previsto no artigo 138, com detenção de 6 meses a 2 anos e multa, seria acrescido também desse 1/3. Pessoal, eu tô aparecendo aqui no meio do vídeo só para dar um recado rápido, que eu esqueço sempre. A gente é um canal novo, tá crescendo com o apoio de vocês, então eu gostaria de pedir para vocês fazerem o cococô, curta, comenta, compartilhe, e se tiverem casos novos pra gente analisar, por favor, postem nas descrições, a gente sempre lê, e se for o caso de trazer algum ponto jurídico, a gente vai trazer. É isso aí, voltem pro vídeo.
Agora a gente entra em um suposto outro crime que o Raluca cometeu, que é a divulgação de conversas particulares. Esse crime está previsto no artigo 153 do Código Penal e diz: divulgar a alguém sem justa causa conteúdo de documento particular ou de correspondência confidencial, de que é destinatário ou detentor e cuja divulgação possa produzir dano a outrem. Aqui é um ponto que vai servir não só para o Raluca, como muita gente que está no meio dessa treta. Não divulguem conversas, não divulguem nada, tá? É proibido divulgar conversas. Sabe aquela mania de tirar um print de uma conversa de WhatsApp para fazer fofoca? É crime. Se a pessoa saber, ela pode sim denunciar vocês pelo crime de 153. Em relação ao caso do Raluca, por que supostamente, ao meu ponto de vista, o Raluca não cometeu esse crime? Porque esse crime foi utilizado como um meio para praticar o crime de supostamente calúnia e injúria. Quando a gente utiliza um crime como um meio para alcançar um outro fim, esse crime meio, ele não é aplicado, e sim o crime fim. Vou trazer um exemplo. Eu quero furtar um quadro de uma casa. Para isso, eu invado a casa e furto o quadro e vou embora. Nesse caso, eu não respondo pelo crime de invasão domiciliar. Eu respondo apenas pelo crime de furto do quadro, porque a invasão domiciliar foi necessária para mim praticar o crime de furto. No caso do Raluca, supostamente, se ele não argumentar as defesas que a gente já viu, se ele supostamente cometeu os crimes de calúnia e injúria, o crime de divulgação estaria suprimido. Então ele não responderia pelo crime de divulgação, cuja pena é detenção de 1 a 6 meses ou multa de 300 mil réis. Enfim, Código Penal totalmente desatualizado em relação a valores. Mas, no meu ponto de vista, em relação ao Jean L., o Raluca não cometeu esses crimes. Bom, agora a gente sai da área criminal e vai para a área civil, que é em relação a supostos danos morais. E nesse ponto, o Raluca tá um pouquinho complicado, porque independente ou não se existir os crimes e da defesa, danos morais está na área civil. Se eu sofri danos morais, se eu sofri danos em relação à minha imagem, independente ou não se eu cometi um crime ou se eu não cometi, a partir do momento que eu sou exposto, que eu sou ofendido, eu posso também entrar na área civil pedindo uma indenização. Eu não sei se o Raluca tá respondendo na área criminal e civil. Como funciona quando tem as duas? Primeiro se julga a criminal para depois julgar a civil. Por quê? Por exemplo, se a pessoa foi condenada na criminal por injúria, aí essa decisão já vai servir como base na civil. Mas voltando à civil, o que acontece? Em 2021, conforme essa decisão que tá aí para vocês verem, o STJ entendeu que cabe danos morais na divulgação de conversas por WhatsApp. No caso do Raluca, é uma equiparação, né, dos supostas conversas do Discord. E nesse caso, o STJ condenou a uma pena de danos morais de 40 mil reais. Eu não sei qual que é o valor que o Jean L. tá pedindo, mas 40 mil reais só em relação à divulgação de conversas. A gente aqui nesse caso nem tá tratando de crimes, né, que supostamente o Raluca possa ter cometido em relação ao Jean L. Então a gente nem tá tratando dos crimes, a gente só tá tratando de danos morais. E o STJ entendeu cabível danos morais de 40 mil reais. Então, em relação ao caso do Jean L. e o Raluca, é isso, tá? Então, supostamente, vamos recapitular. O Raluca pode ter cometido o crime de injúria por ofender o Jean L., de calúnia, imputar ao Jean L. falsamente um fato definido como um crime. A gente já viu as hipóteses de defesa para calúnia. Além disso, o Raluca, no meu ponto de vista, não cometeu o crime de divulgação de conversas, por causa do que eu acabei de falar, mas em relação aos danos morais, independente ou não das defesas que o Raluca pode argumentar, conforme decisão do STJ, ele pode responder com a indenização de até 40 mil reais. Bom, senhores do júri, devido à quantidade de informação que a gente trouxe, o vídeo ficou um pouco longo, então eu vou ter que encerrar por aqui, mas no próximo vídeo a gente traz em relação aos supostos crimes que o Raluca cometeu com o tio Jim, e depois, tendo outras vítimas, a gente traz também essa análise, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos os 30 inscritos atuais que a gente tem no canal. Vocês são os jurados desse canal, vocês decidem tudo, decidem as pautas que a gente vai julgar, então se vocês tiverem qualquer coisa, postem nos comentários, estejam totalmente livres, encerro o julgamento.